Amado Pai querido, que santo e poderoso nome, Senhor. Que nessa noite nos encontramos aqui na tua presença, Senhor. A minha presença, a presença primeiramente do Senhor e dos meus irmãos que estão aqui presentes. E aqueles que ainda não conseguiram chegar, que não deu para chegar, o Senhor sabe porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então, nesta noite, Senhor, nós estamos te reunindo aqui na tua casa para te louvar, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, pelo pão de cada dia que não falta nas nossas mesas, pelo nosso jantar, pelo nosso caminhar, pelo fogo de vida que o Senhor nos dá. E eu te peço, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha, Senhor, cobrir este povo que está aqui. Porque o poder do teu sangue lava, Senhor, o coração de cada um com a tua esponja de sangue. Lava as mentes com a tua esponja de sangue. Cobre com o teu poder cada um que está aqui. Na ida, na volta para a casa do nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, peço pelos meus pastores, pelos irmãos que estão aqui, pelos visitantes, pelos filhos, por todos, Senhor. No teu santo e poderoso nome, que o Senhor está presente aqui neste lugar, hoje e sempre no teu nome. Eu te peço pelas nossas famílias, Jesus. E aqueles que ainda não te conhecem, eu te peço no teu nome, visita, Senhor, cada um. Porque é o melhor caminho é esse que nós seguimos. Senhor, às vezes nos ensina a orar, nos ensina a caminhar, Senhor, no teu caminho. Como ontem foi a pastora pregou e falando que nós não sabemos orar. E é verdade. Nós temos que pedir ao Senhor Jesus para nos ensinar. Porque nós não sabemos como orar, como pedir. Às vezes estamos fazendo tudo e não sabemos como está fazendo, se está certo ou se está errado. Então, Senhor, cuida da nossa mente, Senhor, da mente de cada um. E não fique dispenso, Senhor, na hora da palavra, porque a tua palavra é alimento, a tua palavra é o nosso alimento da nossa alma, do nosso corpo. Nós não vivemos sem a palavra e sem ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, a andar, nos ensina a caminhar, ensina a falar, Senhor, viver como o Senhor quer na tua presença. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nós precisamos sair da cheia da tua presença. Nós não entramos, saímos do jeito que entramos. Porque o Senhor está aqui para nos ensinar. Pai, perdoa nossas falhas, nossos pecados. Porque nós somos pecadores e falhos. Mas o Senhor é o nosso Pai poderoso. O Senhor, nós somos teus servos. Somos tuas filhas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a caminhar. Nos dá força, Senhor, não deixa de esmorecer. Tira esse sono, Senhor, da sonolência. Esse sono que não deixa de a palavra. Esse sono, às vezes, que não deixa de te orar. Senhor, amado Pai querido, vai jogando por terra tudo aquilo que vem nos tirar da tua presença. Em teu santo e poderoso nome, Jesus, vai nos livrando de toda seta maligna. Vai nos livrando das línguas faladoras, das pessoas que falam coisas que ainda nem sabem estar falando. O Senhor nos livra, nos abençoa, nos cura. Cura, Senhor, de dentro para fora. Eu te peço para o Senhor me curar, me livrar, Senhor. Deus, faz as coisas que faz o seu agrado na meu. Em teu santo poderoso nome, em nome de Jesus. Fica aqui, Senhor, nesta noite. Agora, seus anjos arregam nessa casa, Senhor. Em teu santo e poderoso nome, eu te agradeço pela vida de cada um. Porque o Senhor é misericordioso. Nós não merecemos nada, mas o Senhor é misericordioso para nos ajudar, para nos livrar. E eu tenho certeza que nós vamos vencer. Porque nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Sem Cristo nós não somos nada. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço essa grande oportunidade. Em nome de Jesus.
Pastor Daniel, é o diretor desta noite. E eu creio que Deus já testemunhou, já mostrou a mensagem, né? Para poder fazer isso no nosso coração. Glória a Deus. Foi embora fazer escola bíblica. Mas só fazer nossa glória ao Senhor Jesus. Amém. Nome e glória do Senhor. Hoje mesmo, como você sabe, vou falar agora, principalmente hoje, não dê atenção às minhas palavras, no esforço que eu vou fazer aqui para falar, mas daquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar com você essa noite, bem? Porque se há de falar uma coisa boa e da parte de Deus, ela não vem de mim, mas do próprio Deus. E se ela está para mim, ela está para todos aqui nesse mundo. Para a honra e glória do nosso Senhor. E eu gostaria de pedir a você, minha irmã, meu irmão, que dê atenção como você ouviu na oração. A palavra que o Senhor tem para hoje, para mim e para a sua vida. Hoje, para você ter noção, eu nem passei para o papel da mensagem de Deus. Eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Abacuque. E vamos ler, peço os primeiros mesmo. Só toma cuidado para não esbarrar aqui, senão ela não vai sair, tá? Esbarrei. Acho que sim. Qualquer negocinho, infelizmente. Entrou? Tá. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, vamos ler do verso 1 a 4, também. Livro um pouquinho mais difícil de achar nas Bíblias. Mas está lá entre os últimos livros do Novo Testamento. Tá? Tem Daniel, José, Joel, Amós e Obadias. Aí Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque. Amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo então aquilo que está escrito através do profeta Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. E vamos parar aqui, amém? Feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, amém? Santíssimo Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos e te glorificamos por estarmos aqui, Senhor. Mesmo se nós não estivéssemos louvando, te engrandecendo, só de estarmos aqui, Senhor, com a vontade de te buscar e te servir, já é de grande alegria para nós. E isso já enche o nosso ser. Mas, Senhor, também a tua palavra foi lida aqui nesse momento. E já glorificamos o teu nome, porque temos condições de ler a tua palavra, dela confrontar a cada um de nós. Mas eu peço, Deus, que o Senhor também abra os nossos corações, a nossa mente,
para entendermos a sua palavra, para recebermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco essa noite. E, Senhor, seja fiel e a tua palavra, Deus. Não estamos aqui para buscar aquilo que gostaríamos. Não estamos aqui, Senhor, para buscar aquilo que nos agrada. Mas estamos aqui, Senhor, ansiando ouvir a tua voz. E é isso que nós queremos aqui. Se tem uma coisa que não queremos sair aqui por igual, é por não ouvirmos a tua voz. Por isso, Deus, que os nossos olhos estejam abertos, que os nossos ouvidos ouçam, que não sejamos contados como homens, como os fariseus, que têm olhos, mas não vê, e ouvidos, mas não ouvem. Mas que através dos olhos da fé, nós venhamos para receber o que o Senhor tem para nós essa noite. E que mais uma vez que eu venha diminuir, Deus, para que o Senhor cresça aqui sobre todos nós. Que não seja o meu falar, mas o falar do teu Espírito Santo. E então, Pai, todos nós aqui sairemos cheios da tua presença. Essa é a oração que eu faço, Deus, e já te agradeço e glorifico no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, igreja. Um texto simples que nós lemos, pequeno, mas muito direto do que está acontecendo aqui. Se você não percebeu, o profeta Abacuque, nesses 4 primeiros versos, ele está fazendo uma oração a Deus. Ele está clamando o nome do Senhor. E você parou para perceber o que ele está falando nesses versos que nós lemos? Senhor, até quando eu vou clamar a você e você não vai me escutar? Até quando, Senhor, eu vou falar que está acontecendo violência no nosso meio e o Senhor nada vai fazer sobre isso? Senhor, a iniquidade está correndo solta, a opressão, a destruição, a violência, as contendas, o vestígio está suscitando. Por causa disso, as pessoas mais não servem a você. Não estão mais zelando pelas suas leis. Porque isso tudo está correndo à solta, a sua lei está se afrouxando. Senhor, o perverso está cercando o justo. Quando a sua justiça será manifestada? Até quando a sua justiça será torcida no nosso meio? Esse é o clamor do profeta Abacuque. E você que não sabe, para ficar claro que momento é esse que ele está falando, o profeta Abacuque é contemporâneo de um outro profeta muito conhecido, que é o profeta Jeremias. No tempo do profeta Jeremias, acredito que muitos conhecem, o profeta Jeremias foi o único da sua época, se não contando com Abacuque, que é um pouquinho antes, a falar que não haveria mais paz sobre Judá, que o inimigo estava vindo para destruir, porque eles estavam errando diante do Senhor, eles estavam pecando e se esquecendo do Deus, do povo deles. Eles estavam valorizando mais o templo do que o próprio Deus do templo. E o povo, o que fazia com Jeremias? O desprezava, batia nele na praça, o açoitava em praça pública, querendo que ele não falasse mais o que falava.
E como Abacuque está falando aqui, que também aparece no livro de Jeremias, os profetas daquela época falavam coisas boas por ele. Os falsos profetas falaram: não, o reinado será próspero. Você reinará por longos anos. Certamente a Babilônia não virá. Torcendo para a justiça de Deus. Torcendo para o Senhor. Os perversos estão no meio da roda do rei, enquanto os justos, como Jeremias, sendo desprezados, sendo jogados no poço de lama para morrer. A ponto de um homem que nem era judeu ter que lembrar dele para tirar ele de lá. É nesse tempo que Abacuque está também clamando ao Senhor. E eu não sei se você já teve, provavelmente sim, mas um momento da sua vida como o profeta Abacuque, que você olhou para a vida humana, que você olhou para os nossos dias e começou a se perguntar: Senhor, onde é que você está? Irmãos aqui que são policiais devem se questionar em alguns momentos sobre isso. Senhor, acontecendo tantas maledicências, como é que o Senhor permite um negócio desse? Senhor, ladrões prosperando e se auto-abençoando e vivendo bem em paz, enquanto o justo, aquele que está ali cumprindo com seus deveres, pagando seus impostos, passando fome, passando necessidade, pessoas pisando nele. Senhor, como você pode permitir uma coisa dessas? Violência correndo desenfreada. Senhor, onde tu estás? Como nós vemos também, todos aqui sabem, no meio evangélico, pastores e geram a própria barriga, cobrando por profecias, usando de artimanhas para convencer o outro. E da mesma maneira, você pode pensar: Senhor, se tu permitir isso, teu evangelho vai se perder. Teu evangelho vai se afrouxar. Teu povo vai achar que é oba-oba. Como muitos hoje em dia pensam, tá? Que vida cristã é para ter sucesso, é para ter carro, cavalo, é para ser de prosperidade. Quando você, minha irmã e meu irmão que está aqui, que é cristão genuíno, que eu conheço a maior parte aqui, sabe que a vida cristã a gente passa medos, passa dores. É impossível romantizar a vida cristã, que carregam sua cruz nos trabalhos, carregam sua cruz nos cuidados dos familiares, e que estão no caminho certo, glória a Deus, é comigo. Mas como fazer um comparativo daqueles que estão verdadeiramente vivendo a vida cristã e aqueles que estão usando isso como artifício? É de se chocar, é de se entristecer, é de se indignar, como Abacuque está se indignando. Mas a história continua. Abacuque recebe a resposta do Senhor. Ele clama ao Senhor, e o Senhor não repreende Abacuque pelas palavras.
Provavelmente porque o Senhor entendeu porque ele estava tão indignado com isso. Porque ele estava falando palavras tão duras e pesadas na sua oração. Mas Deus vem sendo curto e direto, dizendo que os caldeus eles virão. E os caldeus estariam entre os povos da Babilônia. A Babilônia vem dos caldeus. E o Senhor fala: os caldeus irão destruir toda a Judá. Semelhantemente ao que Jeremias fala: não ficará na terra. E Abacuque muda essa oração. Como também nós fazemos. Abacuque começa a falar: Senhor, tenha misericórdia. Tu és tão puro de olhos que não pode ser o mal, e a opressão não pode contemplar. Tolera esse comportamento técnico. Coisa que às vezes fica de lição para nós é que nós oramos pedindo ao Senhor para que Ele solucione os problemas da nossa terra. Mas todos nós sabemos qual é a solução. Todos nós sabemos qual é a solução para todas essas violências, essas dores que tem no nosso mundo, esses males que correm soltos. Todos eles já estão respondidos quando vão cessar. Que é quando Cristo retornar. Porém, da mesma maneira como o profeta Joel vai falar, será que a gente reconhece. Porque quando esse dia chegar, acabou a misericórdia do Senhor. Quando a violência cessar, significa que não há mais chance de aceitar Jesus. Por exemplo. E a justiça de Deus é fiel, consumindo tudo que está contaminado pessoal. Como nós temos na estátua grega, sem ver. Não vai ser por obras, não vai ser por mérito, para que ninguém se glorie. Vai ser porque assim Deus quer exercer a sua justiça. Então Abacuque recebe uma segunda resposta do Senhor. E está no capítulo 2, nos primeiros versos. Olha o que diz Abacuque, capítulo 2, nos primeiros versos. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece arrogante, cuja gananciosa boca se encara como sepulcro, e é como a morte que não se fala. Ele ajudará para si todas as nações e congrega todos os povos. E ele
continuo a falar aqui que não é isso. Mas Abacuque se queixou tanto, que Deus respondeu. E Deus falou. A resposta que Deus dá, falando que a visão vai acontecer, era mais ou menos dizendo para Abacuque: olha, para você pode parecer estar demorando, mas se eu falei, se cumpriu. Se eu decretei, não mudará. Ainda que demore, espera. Conhece uma lição igualzinha a essa que nós temos do Novo Testamento? Uma dica está justamente no verso 4. Entende como Abacuque somos nós? Leia sua Bíblia no verso 4. Abacuque é uma pessoa como nós, só da época. Nós nos queixamos do Senhor, nós colocamos às vezes que as promessas de Deus estão demorando demais, que nunca está se cumprindo, que o mal está desenfreado. Então nós já sabemos o que Deus vai fazer. Ele já falou a sua vontade. Mas Deus, toda vez pela sua misericórdia, repete: espera. E ele fala no verso 4: o soberbo não aguarda na sua alma no Senhor, na retidão dessas coisas, mas o justo viverá. Essa mesma frase aparece no Testamento do livro de Romanos e no livro de Deus. Para dizer o quê? As duas coisas. Que a fé não é certeza das coisas que se veem, mas se espera. E o que nós todos aguardamos e esperamos, amada igreja? Que eu falei aqui agora. Cristo Jesus veio nos buscar. E como Paulo coloca em Romanos, que nós devemos viver uma fé, porque agora nós temos a transformação da nossa vida. Não somos mais soberbos como éramos antes de Cristo, antes de aceitar Jesus nas nossas vidas. Mas agora vivemos na retidão do Espírito de Deus, que confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos dele, e que verdadeiramente Cristo virá para nos buscar. Mas sabe por que nós temos dificuldade em esperar? Sabe por que eu e você não gostamos de esperar as coisas? Um teólogo antigo, não lembro agora quem é exatamente, mas lembro da frase dele, ele vai falar: para o ser humano esperar é difícil, porque esperar é uma lembrança que ele não está no controle. O que nós podemos fazer além de esperar o Cristo vir? Nada. Pregamos sim, cultuamos ao Senhor, falamos essas maravilhas, evangelizando sim. Mas isso tudo ainda espera. É isso que nós temos para fazer agora. Espera. Podemos tentar combater as violências desse mundo? Claro que sim.
temos nossos agentes para isso. Nossa justiça e etc. Tudo bem que não é justa, mas ela existe. E é instituída por Deus. Mas todos nós sabemos que ela não vai ser nunca suficiente para lidar com o mal do mundo. Mesmo se nós fizéssemos guerra a todas essas coisas, não somos só atraídos por Deus. Então tem que nos salvar de novo, esperar. Clamar ao Senhor, colocar a Ele nossas queixas, mas continuar esperando. Por que isso? Enquanto eu e você estamos aqui embaixo, Deus é o que está em cima. Enquanto nós não temos controle de nada, Ele tem controle de todas as coisas. E Ele sabe o momento certo de agir. O momento certo que Ele vai encerrar todas as coisas. Ele sabe. Não é você. Por isso que Ele fala para a gente, em resolução nisso. Espera. Descansa no Senhor. E é só isso que eu e você precisamos. Porque como a palavra é repetida em 3 livros diferentes, o justo vive pela esperança. Logo depois o Senhor repete aquilo que Abacuque já sabe. O soberbo vai sofrer. O que prospera a preço da miséria dos outros, ele vai ser justiçado também por mim. O que causa violência, ele vai sair da terra. Deus fala todas as suas justiças, que já sabia na continuação do capítulo. Mas Deus se pede para acalentar o coração, para fazer a descansar o coração. Mas é de novo aquilo que ele falou antes. A profecia faz e não tarda. E ainda que para você demore, espere. Ela não falha. Isso eu posso trazer, como disse, para mim, pastor. Conheço a história de alguns dos irmãos aqui e sei que já entendem um pouquinho dessas palavras. E passaram apertos da vida e viram isso daqui na prática. E se queixaram, e colocaram diante de Deus suas dores. E o que tinham para fazer no momento da vida que vocês estavam era esperar. Era descansar. Era só ver os dias passando. No momento determinado, Deus foi lá e cumpriu as suas promessas. Ele fez aquilo que ele estava determinado. Talvez ele não falou em todos os detalhes, verdade. Mas ele fez como ele queria. E é assim que Deus faz. E às vezes, quando acontece, você que já teve essa experiência, logo quando acontece, nós lembramos de Deus, que é Deus fazendo a nossa vida, e pensamos, se Deus tivesse feito antes, não seria tão pouco uma coisa. E se ele demorasse um pouquinho mais, talvez eu não aguentaria. Comigo já aconteceu situações assim, esse foi o pensamento. E foi mais motivo ainda para glorificar-se. Mas é assim que Deus faz. Se Deus prometeu, Ele vai. E a promessa maior de Deus não é as coisas boas que Ele fala para mim e para você. Olha, amor, vou te dar um emprego. Olha, amor,
Eu vou ajudar os seus filhos. Olha, pastor, você será honrado no seu meio. E outras coisas do tipo. A profecia maior em que acalenta o nosso coração, pelo menos deve acalentar sempre, é a de Cristo Jesus. Que esteve em nosso meio, foi para Deus Pai, para todas as coisas estarem sobre Ele e para Ele. Mas esse mesmo virá buscar a sua igreja. Isso é o que tem que alegrar a gente todos os dias. A Deus esperança. Essa é a maior promessa. De todas as outras que podem vir para mim, para você, essa é a maior promessa. E a mais importante. Na continuação, depois de Deus falar detalhe por detalhe o que vai acontecer com esses homens maus e pérfidos que Abacuque tanto se queixava, e dizer que a cidade vai ser destruída com fogo, e que o Senhor está no seu tanto tempo. Ele até termina dessa maneira, no verso 20: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cai-se diante dele toda a terra. Dizendo, as minhas palavras vão se cumprir. E você não pode fazer nada para adiantar ou para atrasar isso. Ninguém na terra pode fazer. No momento que eu quiser fazer, eu vou fazer porque eu sou Deus. Então cai-se toda a terra. Então o livro de Abacuque ele se encerra no capítulo 3. Com uma canção de Abacuque. Abacuque, depois de ouvir todas essas coisas, ele entende o seu lugar. Ele entende a sua pequenez. Ele começa a exaltar o Senhor, porque ele sabe que essa palavra vai se cumprir. Porque o próprio Deus falou. E olha o que ele fala no verso 2 do capítulo 3. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faz-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aqui é o único texto da Bíblia que aparece a palavra avivamento que não conhecemos. E aqui está o sentido maior de avivamento. Enquanto alguns de lá ou de cá acham que o avivamento é coisas grandes, é milagres, é dons espirituais se manifestando, é coisas sobrenaturais acontecendo, é revelar mistérios, etc, etc. Abacuque está deixando bem claro que o que é avivamento é entender as declarações do Senhor e se prostrar diante dessas declarações. É entender que essas palavras são vida para o nosso ser. Por isso que ele fala, viva nos decorrer dos anos. Que nós não percamos essas declarações. Que não nos esqueçamos de que tu és Deus nas nossas vidas. Deus desse povo. Aviva-nos ao decorrer dos anos. Avivamento é ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus e ela trazer vida ao seu ser. Isso é avivamento. Por isso que a palavra de Deus vai falar que aquele que crê verdadeiramente, fontes de rios, fontes de águas vivas correrão dele. Esse é o verdadeiro avivamento.
E para que ele aconteça, um caminho tem que ser preparado. O caminho para essa família. E é isso que a Bíblia está fazendo. Por isso, Cristian, quem tem ouvidos ouça essas coisas. Quem tem ouvidos entenda que o Senhor cumprirá as suas profecias. Quem tem olhos veja que o Senhor está falando. Quem entende o seu lugar se prostre diante desse Deus. E aquele que o fizer verdadeiramente viverá. Ainda que morra, viverá. Então, para encerrarmos a mensagem, a partir do verso 16, do capítulo 3, é uma passagem que nós todos conhecemos e cantamos bem. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que os acomete. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos corrais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altamente. E assim se encerra o livro de Jó. Você pode exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome dele. Abacuque, depois de entender as declarações do Senhor, ele entende da sua pequenez e que ele é um homem pecador como aqueles que ele está se queixando. Ele faz como Isaías faz quando o Senhor diz que ele é o profeta de Deus. Senhor, eu venho de um povo impuro, de lábios impuros. Como pode, Senhor, eu me queixar para você? Como posso eu, Senhor, cobrar para você alguma coisa? Sinto no meu ser e no meu íntimo que a mesma podridão que eu tanto clamo a você é de todos os meus ossos também. O pecado que eu condeno é o pecado que está em mim também. E tu és Deus tão poderoso, tão grande, que até os meus lábios tremem. E então entra a passagem que nós conhecemos. Abacuque ele faz essas palavras porque ele entende. Ainda que meus olhos não vejam esperança, todavia eu me alegro. Ainda que eu não estou vendo nada acontecendo aqui na terra, eu sei que o Senhor vai cumprir os planos. E Ele vai me ser a fortaleza. Ele vai me dar festa, me dar força para correr rápido, para fugir do problema que eu necessito. E me fará andar altamente. Ou pegando os salmos em parte do livro de Gênesis. Abacuque ele entende que não é pelas coisas que se veem, mas também pelas que se esperam. Abacuque entendeu
que mesmo que a violência está correndo desenfreada, Deus continua sendo bom. Por isso ele fala as palavras de Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto no vinho, ainda que as ovelhas sejam matadas, ainda que tudo à minha volta se perca, meus olhos continuam voltados para o monte de onde me veio socorro. E o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso Senhor é escudo e fortaleza. Socorro bem presente na hora do limite. E Ele não deixará os seus filhos desamparados. Glória a Deus! Como nós aprendemos no Novo Testamento com Jesus, se da mesma maneira Ele cuida das ervas do campo e dos pássaros que passam dia após dia, quanto mais dos seus filhos, quanto mais daqueles que são seus. A história de Abacuque, ela vem para ser uma lição para mim e para você. Para dizer que você pode se queixar o quanto quiser do Senhor. Você pode reclamar, você pode lamuriar. E não vai mudar nada da vontade de Deus. Vão ser palavras ao vento mesmo. Deus vai te ouvir? Vai. Mas vai ser como palavras ao vento. Porque a vontade de Deus vai se cumprir quando Ele quiser isso. Também vem como lição para nós, entendendo que o que temos para fazer é esperar. Às vezes a maior coisa que nós podemos fazer para alguns problemas da nossa vida, algumas angústias que estamos passando, é esperar. É ficar em silêncio. Às vezes olhar, mesmo sendo doloroso, não é só olhar. E não significa que você não está fazendo nada disso. Só que significa que não é você que está fazendo. E não tem nada que você pode fazer. O que você pode fazer é esperar a vontade de Deus. Aprendemos também que a vontade de Deus ela pode ser tanto uma como outra. Nem sempre a vontade de Deus vai ser que você tenha um carro bonito. Nem sempre a vontade de Deus vai ser que aquela ou aquelas pessoas sejam curadas. Nem sempre a vontade de Deus vai ser libertada. Nem sempre a vontade de Deus vai ser salvar. Mas ainda é vontade de Deus. Alguns de nós, às vezes, precisam passar alguns apertos para aprender coisas, para termos mais fé em Deus, para crescermos na confiança no Senhor. Alguns de nós precisam ter problemas para a vida continuar ter algo positivo. Estava até brincando com a pastora de um áudio que a gente viu já há um tempo, que o outro mandando um áudio do amigo. Falei, ó, isso aí que você tem, eu acho que não é depressão não, acho que é falta de problema. Você tem um carro bom, arruma um carro velho. Você tem uma esposa boa, arruma uma esposa que tem 3 filhos. E às vezes, querido, passar dificuldades e desafios é importante. É isso que eu estou querendo chegar. Às vezes, até em situações difíceis, os problemas, elas dão sentido na nossa vida. Você sabe, o guerreiro, ele só aprende a ser soldado.
guerra. Não é esse o ditado? Aprendemos a ser cristãos fortes, resistentes, perseverantes, passando desafios. Não é como alguns pregam aí mundo fora, que você tem que ter bem-estar. O cristão, na maior parte do tempo de vida, ele não tem um bem-estar mundano, o bem-estar nessa terra. De alma o tempo todo, glória a Deus. Mas no dia a dia, desafios e desafios. E isso vai fazer a gente forte. E isso faz a gente ter óleo, por exemplo. Como a pastora pregou na semana passada, faz a gente dar frutos. Frutos dignos de arrependimento. Senão, vão ser só por ali. Esse é o entendimento que todos nós temos que chegar. E essa é a última lição do livro de Habacuque. E a mais importante delas é que não importa o que está acontecendo agora. Não importa se não tem nada positivo. Não importa se está tudo cortado. Se está tudo podado. Se Deus quiser, virá. Se Deus quiser, acontecerá. Se Deus não quiser, cessar. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. E a que ele fecha, ninguém poderá. Glória a Deus! A maior lição que fica para a gente no final do livro de Habacuque é entender que as nossas esperanças, nossas confianças, nossos olhos nunca devem estar para coisas terrenas. Nada desse mundo. Filhos são muito bons e maravilhosos, sim. Trabalhos que nós fazemos quando a gente gosta, que a gente sente que está fazendo a vontade de Deus é muito bom, é positivo, sim. As coisas que nós ganhamos, que Deus nos dá, nos concede, é maravilhoso, sim. As histórias que nós passamos, as experiências que nós temos, de alegria, de vitórias, do Senhor realizando seus milagres, as suas maravilhas, tudo isso é muito positivo e muito maravilhoso. E bom, sim, não é ruim. Mas tudo isso vai passar. Tudo isso só acontece graças ao nosso Deus. Se é bom, de alguma maneira, o autor dessa bondade é o próprio Deus. E todas essas coisas, como eu disse, passaram porque os nossos dias passaram. Nós passaremos. Você já pensou nisso por um momento? Quando eu e você falecemos, misericórdia. Mas com o tempo, talvez filhos, primos lembrarão de nós, mas depois de um tempo, quem vai se lembrar de mim com você? Livros de história? Nem os livros de história a gente tem os personagens como eles eram realmente. Mas o que a gente tem pela palavra de Deus? Que nenhuma obra feita digna de arrependimento é boa. Que tudo aquilo que é plantado no Senhor crescerá e permanecerá. Talvez o que você faça nessa terra, faça e vai passar. Mas o que você fez diante do Senhor, o que Deus te chamou para fazer, e o que você exerceu para fazer, como o profeta Habacuque. Ninguém sabe quem era o profeta Habacuque, quem ele era, o que ele fez.
Mas as profecias dele estão. A obra dele está aqui. 2.500 anos depois. E ele é de 610, mais ou menos, Cristo. As obras que fazemos no Senhor permanecem para sempre. Por quê? Porque Deus é para sempre. Aleluia. E trago essa palavra, irmãs, de consolo para a vida de todos aqui também, como foi para a minha vida. Se vocês estão passando problemas, desafios, coisas que você gostaria que estivessem sendo feitas e não está sendo feito, pessoas que você adoraria que elas fizessem de outra forma, se comportassem de outra maneira, que reconhecessem, que fossem justas, mas não são. Angústias e desafios que você adoraria que cessasse o ano antes, mas parece que vai continuar por mais um tempinho. Eu adoraria, queridos, ter uma resposta do Senhor no momento da hora que vai acabar. Ou ter a direção do Senhor de que só repreendendo o nome de Jesus, isso já solucionaria. Mas mesmo sendo pastor, eu não tenho isso. Eu não tenho isso para falar para você, e nem para fazer isso. Mas uma coisa eu tenho. É entender que mesmo sem saber o que vai acontecer na sua vida, de uma lei, diabo, Seara, Beto, Carlos, mesmo sem saber o que Deus quer, o que fala para você dele, mesmo sem saber o que eu posso fazer, se eu posso fazer alguma coisa errada, independente disso, uma coisa eu sei, entre Deus e o real. É que Deus está comigo. É que os seus olhos não têm que estar para o problema e para o furacão, mas para aquele que está acima. Aquele que está no controle do bem. O que eu posso fazer para você e podemos fazer pelos outros, em alguns momentos, é chorar como preguei semana passada. Se alegrar com mas chorar com choro. E fortalecer nessa conversa, para que todos nós entendamos que ainda que fique não floresça, que não haja fruto da videira, ainda que o oliveiro minta, que não haja fruto da vida, que as ovelhas sejam arrebatadas, que aquele homem, aquela mulher não faz justiça com o que você tanto pede, que aquele chefe, aquela chefia não considera a sua vítima. A angústia está presente em situações que ainda não estão totalmente solucionadas. Ainda que tudo isso continue, todavia nossa alegria está no Senhor. Nossa confiança está em Deus. Mesmo que aconteça ou não aconteça, você tem que estar no Senhor. Independente do que acontecer, Deus é Deus. Independente do que deixaram começar a acontecer não como você gostaria,
E Ele continua sendo seu Pai celestial. Ele continua sendo o motivo da sua missão. Servimos a Deus não porque Ele pode fazer certo, mas pelo que Ele é de nós. Então não existe circunstância tão ruim o suficiente que a gente deixe de amar o Senhor. De temer a Deus. De confiar. Oremos, amada igreja. Santo Deus, amado Pai, te agradeço e glorifico, Pai, com lágrimas nos olhos e a garganta amarrada e seca, por essa missão que o Senhor deu para nós hoje. Através dessa palavra, Senhor, entendemos que nem sempre temos alguma palavra para falar da sua parte, temos alguma profecia positiva para dar, temos alguma coisa que podemos fazer em outras circunstâncias. Alguma delas, Pai, o que nós temos para fazer é esperar. Alguma delas, Pai, que temos é só orar a justiça. Nos deixarmos sim, Pai, na dor do nosso peito, mas entender que a nossa queixa, o Senhor vai cumprir e fazer quando o Senhor quiser. Nós também entendemos aqui, Pai, que as suas profecias elas não falham, elas não tardam, elas não demoram, mas se cumprem no tempo determinado por ti. Não no nosso tempo cronológico, mas no seu tempo perfeito. Nesse momento, Pai, eu quero colocar para os irmãos e as minhas irmãs aqui presentes, que vão estar ditando esse culto. Que o Senhor, no momento certo, o Senhor cumpra a tua profecia, as tuas promessas para cada uma das vidas dos meus irmãos. Porque eu sei que o Senhor não falhará em nós. Porque o Senhor ama todos igualmente. Mas ao mesmo tempo, Deus, que o Senhor nos ajude na nossa pouca fé. Que o Senhor nos ajude a vivermos, Pai, segundo a fé. Que o Senhor, Pai, nos ajude a nos avivarmos na tua palavra, para que nós permaneçamos entendendo, Pai, que não é pelas coisas que o Senhor pode fazer, mas pelo que o Senhor é em nossas vidas. Que o Senhor sempre pode fazer infinitamente mais daquilo que esperamos. Que os teus pensamentos não são os nossos pensamentos. E os teus caminhos não são os nossos caminhos. E que o Senhor nos leve a andar em paz dos bens. Que nós venhamos nos alegrar em ti. Nos ajude a termos força para quando for o momento de esperar. Nos ajude, Pai, a calarmos os nossos lábios para não blasfemarmos contra ti. Nos ajude, Deus, a não vacilarmos na nossa fé, querendo, Pai, fugir da sua presença, porque o Senhor nada faz por nós. Mas que nós sejamos, Pai, varões e varoas valorosos, íntegros, inabaláveis diante da presença. Pois não são as circunstâncias que dizem que se nós somos filhos ou não, mas o quanto nós confiamos em Ti ou não, é o que determina a nossa perseverança. E que assim seja em nossas vidas. Nos ajude. Pedimos a tua provisão sim, Pai, mas ajude a sermos inabaláveis contigo. Julgue as nossas causas. Faça justiça, Senhor, quando for momento de fazer justiça.
Vá naquele cartório, Deus. Toque naquela pessoa, segundo a tua vontade. Mas que seja porque o Senhor tem, e não porque é o nosso desejo. Essa é a oração que eu faço. E eu já te agradeço e glorifico, Senhor, como Abacuque fez, porque tenho certeza que o Senhor cumprirá as suas palavras. Eu tenho certeza, Pai, que os seus decretos não podem ser frustrados. Exaltado seja Deus. Essa oração que eu faço, agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala, Maria, né? A igreja recebeu. Eu recebi também esta noite. Espero que o Senhor confie nele. E o mais ele fará. Ele fará a sua vontade no seu tempo certo, na sua hora certa. Amém? Não murmure, porque aquele que murmura, aquele que reclama, aquele que bate o pé, aquele que você perderá a tua vitória. Deixa Deus falar. Deixa Deus responder. Deixa Deus ser Deus na minha vida e na tua vida. Levanta as tuas mãos. Amém? Quero agradecer a Deus pelo culto das mulheres, que foi na minha residência ontem. Espero que novas residências das outras mulheres venham se abrir também, para que possamos estar orando juntas, glorificando o Senhor. E que Deus venha estar uma semana abençoada para a glória do nome dele. Deus está no controle, né? Deus está no controle. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E que o amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja conosco, esteja com a igreja de Cristo espalhada por toda a terra, essa igreja que espera, essa igreja que confia, essa igreja que caminha para a glória de Deus, essa igreja que vai morar no céu. E a igreja diz: amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Deus é por nós. Quem será contra nós? Posso todas as coisas. Aquele que fortalece. E quem nos fortalece? Jesus. Aprova o nome do Senhor. Não sai do seu lugar ainda, porque eu ia fazer as orações invocadas. Quem é que é? O irmão Carlos veio hoje com a irmã dele aqui. E a irmã deixou ele aqui do nosso cuidado. E ele falou para a irmã que gostaria de congregar nessa igreja. Então a gente glorifica o nome do Senhor pela vida do Carlos. Só fala o nome do Senhor. O irmão Carlos também é muito amoroso, que está junto conosco nessa manhã. Amém? E eu peço à igreja que todo amor, nem precisa pedir isso, os irmãos são amorosos, mas acolhe o irmão Carlos, cuide dele, tá? Isso é tudo para a glória de Deus, amém? Abraça o teu irmão, com glória a Deus. Levanta a glória em nome de Jesus.
Deus.